Então veja, nós já fizemos a etapa de levantamento, onde levantamos todas as ideias com um conjunto de técnicas. Essas técnicas estarão sendo tratadas no módulo 2. Fizemos a seleção e agora precisa começar a definir o recurso. Observem que até agora nós não metemos a mão na massa. Nós estamos apenas planejando. Um equívoco que muitas organizações cometem muitas vezes é de elas partirem direto, muitas vezes, na hora de trabalhar a inovação, direto para fazer a implementação, desenvolver um produto ou um novo serviço, sem se atentar às etapas anteriores e fazer o devido registro. Então, primeiro faz o levantamento, depois faz a seleção e daí começa a definir recursos. Que tipo de recursos? Eu vou pensar nos recursos humanos. Quem que eu tenho para implementar isso na organização? Eu tenho pessoas depois para dar continuidade nesse processo na organização? Eu vou ter recursos financeiros? Eu tenho infraestrutura suficiente para dar suporte à implementação desse novo serviço ou desse novo processo? Eu vou precisar de que tipo de informação para implementar e de que tipo de tecnologia? Observe que nesse momento, para qualquer um daqueles tópicos de recursos humanos, financeiros, infraestrutura, informações e tecnologia, eu preciso ter bastante claro de que maneira que eu vou conseguir, ou seja, as formas de acesso. Então, de que maneira que eu vou acessar os recursos humanos para me ajudar a implementar a inovação, de que maneira que eu vou buscar recursos financeiros, que eu vou atrás de infraestrutura e de informações e tecnologia. Vejam que as formas de acesso podem ser de diferentes maneiras. Então, desde a hora em que nós temos a ideia no original, em que o nosso servidor lá, ou empresário, ele tem a ideia, até essa oportunidade ser implementada, existe um caminho razoavelmente aí, digamos, com diversas etapas e preocupações. Por exemplo, no momento em que nós estamos fazendo a forma de acesso, avaliando as formas de acesso, eu posso, por exemplo, comprar uma tecnologia, eu posso comprar um software para poder vir a desenvolver a minha gestão eletrônica de documentos, eu posso contratar especialistas, eu posso também licenciar, como nós temos diversas licenças aqui na instituição. Eu posso criar uma área de inovação dentro da organização, como é o caso nosso dentro da UTFPR, criamos aqui a Agência de Inovação. Quarta-feira eu fiz uma visita ao Instituto Federal do Mato Grosso do Sul e eles criaram agora uma pró-reitoria de pesquisa e inovação. Ou seja, um grupo de pessoas que vai estar preocupada com a questão de como vai trabalhar a inovação dentro do Instituto Federal. Ou seja, algumas organizações podem criar, quando ela quer desenvolver a ideia, até colocar essa oportunidade no mercado, ela pode criar uma área especificamente voltada a trabalhar esse tema. Eu posso importar materiais, equipamentos, tecnologias para viabilizar. Posso fazer uma pesquisa cooperativa, então faço uma associação com uma outra universidade, com outro instituto. O pessoal de Londrina que está nos ouvindo lá, o pessoal da UEL está extremamente interessado em fazer uma parceria conosco dentro do UTF Inova, tendo em vista o que eles estão trabalhando com as questões de inovação e eles querem se associar conosco para desenvolver a médio prazo também o programa na região. Eu posso fazer formação de pessoas. Posso pegar minha equipe interna, né, e prepará-la para tratar a questão da inovação e implementar essa oportunidade na empresa, que é o que os empresários vão fazer a partir da semana que vem no curso presencial TF Inova. Nós podemos fazer parcerias com outras instituições de ciência e tecnologia, com institutos de pesquisa, com Embrapa, com CITES, com LACTEC e assim por diante. Podemos fazer benchmark. O que é o benchmark nosso? Vamos visitar outras instituições e extrair delas exemplos e oportunidades, vamos tomá-las como referência. Quem é a melhor instituição na gestão eletrônica de documentos no Brasil? Instituição pública. É essa instituição que eu vou lá visitar e vou extrair elementos deles e trazer para a nossa, para me ajudar a desenvolver da ideia até eu implementar essa oportunidade de inovação na minha própria organização. Ou seja, eu tomo a outra como referência. Eu posso subcontrato uma empresa, subcontrato uma outra instituição para que ela execute e desenvolva para nós todo esse trabalho. Eu posso também desenvolver com o pessoal próprio. Ou seja, ao invés de precisar formar, eu já tenho o meu pessoal da casa pronto e só coloco e habilito eles, né, efetivamente para eles começarem a desenvolver esta oportunidade de inovação. E posso fazer alianças estratégicas. A ideia da aliança estratégica é, se nós estamos bem aliados com alguém que é bastante forte, por exemplo, se nós, estivéssemos com uma parceria, vamos pegar aqui uma instituição de grande porte nos Estados Unidos, vamos pegar com Harvard.
Vocês já imaginaram se a UTFPR tivesse uma aliança estratégica com Harvard, onde nós trocássemos professores, pesquisadores e alunos para desenvolver oportunidades de inovação em ensino, tanto numa instituição como na outra? Harvard, principalmente, que é uma referência nessa área. Então vejam que eu tenho um conjunto grande aqui de possibilidades para desenvolver desde o momento que eu tive a ideia até chegar àquela oportunidade de inovação pronta, implementada na empresa, se for uma oportunidade de processo, ou disponível no mercado, se for uma inovação de produto ou serviço. Mas, entre essas possíveis possibilidades de formas de acesso, como que eu escolho? Qual delas é a melhor? Qual é a mais adequada para a minha instituição naquele momento? Aí eu posso utilizar novamente um conjunto de critérios. Vejam que o meu processo de inovação, ao longo das etapas, ele é cheio de tomadas de decisão. Tá? E toda vez que você toma a decisão, você, logicamente, assume o risco, né, de estar abrindo mão de uma oportunidade que poderia vir a dar certo. Mas, se você ficar às vezes na dúvida, se você quiser muitas vezes do tipo na organização, não, eu vou esperar para estudar mais um pouco, eu vou me aprofundar mais um pouco, eu vou obter mais um pouco de informação para depois tomar a decisão, fique tranquilo, isso nunca vai acontecer, nunca vai ser implementado. E eu relembro aqui um antigo diretor-geral nosso, que foi um dos grandes responsáveis pela implantação toda das nossas antigas UNEDs pelo interior, o professor Ataíde Ferraza, onde o Ataíde, quando eu trabalhava mais diretamente com ele, Ataíde dizia, vamos fazer. Pensa, levanta as ideias, pô, não vamos ficar muito tempo. Uma expressão que ele usava, o ótimo é inimigo do bom, na hora em que nós pensamos em inovação. Ou seja, se eu quiser fazer algo perfeito, excelente, não vai andar. Eu vou ter que tomar uma decisão em algum momento. Poxa, mas eu precisava levantar mais informações. Dá um corte. Dá um corte, parou. Esse grupo vai tomar a decisão de qual oportunidade e qual a forma de acesso nesse momento, com essas informações que ele tem. Alguns possíveis exemplos de critérios para a forma de acesso. Se eu contratar um especialista, o nível de apropriação de conhecimento que vai ser retido na minha organização é alto? Será que na hora que eu fizer uma parceria, o nível de apropriação é alto ou é baixo? Se eu contratar um especialista, se eu fizer um benchmarking, então o nível de apropriação, ele se refere ao seguinte, na hora em que eu for buscar esta forma de acesso para desenvolver a minha oportunidade de inovação, qual delas que vai conseguir fazer reter mais conhecimento na minha empresa ou na minha organização? Tá? Então, por exemplo, se eu contratar um especialista, o nível de apropriação é baixo. Por quê? Porque esse especialista virá na minha empresa, fará o trabalho, a consultoria, implementará o nosso processo de gestão eletrônica de documentos, mas eu não aprendi. Observe que é importante uma instituição, uma organização, quando está inovando, que ela aprenda a inovar. Por isso que nós defendemos, não só nós o TFPR, SEBRAE, CNI, CNPq, FINEP. Não adianta as empresas ficarem dependendo totalmente de nós, universidade, do nosso apoio, de um instituto qualquer, para poder inovar. Elas têm que aprender a inovar. E por isso esse grande movimento no âmbito do Brasil de capacitar os empresários para a inovação. Por isso que a empresa, na hora que ela está tomando a decisão de qual que é a melhor forma de acesso, ela tem que ter clareza. Qual dessas formas de acesso vai lhe permitir maior retenção de conhecimento? Um possível segundo critério é o nível de exclusividade. Por exemplo, se eu quero, novamente retomando o exemplo do minha gestão eletrônica de documentos, eu implementar esta inovação de processos aqui na UTFPR, ela vai me permitir um nível de exclusividade, um diferencial grande em relação às outras instituições? Não, eu creio que não. Por quê? Porque toda e qualquer outra organização pode também contratar pessoas, ela pode também desenvolver, via uma contratação de especialistas, também pode implementar uma gestão eletrônica de documentos. Ou seja, esta oportunidade de inovação implementada dentro da UTFPR não vai nos trazer um grande diferencial competitivo, não vai nos fazer tão diferente em relação às demais. Agora, se eu for implementar um processo onde a forma de acesso minha foi, por exemplo, uma parceria estratégica com uma instituição de ponta, onde eu faço uma parceria e um contrato de transferência de tecnologia, de maneira que ela fica atrelada a trabalhar exclusivamente comigo, aí o meu nível de exclusividade é maior. Por quê? Porque essa empresa ou essa organização não vai estar disseminando isso para toda e qualquer outra organização, mas vai ter uma preferência e vai trabalhar exclusivamente conosco. Outro exemplo de forma de acesso, de critério, seria
O quanto precisa? Então observe que o nível de apropriação, quanto maior o nível de apropriação, melhor para a organização. O nível de exclusividade também, quanto mais eu ficar exclusivo, isso vai me permitir uma chance de ter uma oportunidade de inovação melhor no mercado, melhor. Já o investimento é ao contrário. Quanto mais recurso eu tiver que despender, maior vai ter que ser a saliva de vocês para convencer o teu gerente, o teu diretor a fazer esse investimento. Então, por isso que ele é um critério de forma de acesso. Quanto menor, melhor. Quanto tempo vai demorar? Se você começar a levar para a sua diretoria, para a sua gerência, oportunidades de inovação que vai demorar 2 anos, 3 anos para implementar, a chance disso vir a ser aprovado acaba sendo muito pequena. Então, o ideal, o que é? É você fazer um mix de oportunidades de inovação, onde algumas delas sejam muito mais rápidas para efeito demonstração, ou seja, o tempo necessário para que ela venha a ser utilizada e implementada é menor. Então, quando eu uso o critério tempo, quanto menor o tempo, melhor é esse critério como forma de acesso. E o último exemplo de critério, são diversos possíveis exemplos, eu trouxe aqui 5, é o risco de insucesso. E se tem chance de dar errado? Quanto menor o risco de insucesso, melhor. Ou seja, menos arriscado é a organização investir nesta oportunidade de inovação. Então, observe que, novamente aqui, com esses critérios, é possível ser feita uma planilha, né, para se dar notas, pesos, fazer médias ponderadas, se for o caso, para ajudar a organização a tomar a decisão. Agora, em qual que é a melhor maneira de ela acessar os recursos para poder desenvolver aquela oportunidade escolhida, aquela ou aquelas oportunidades que ela escolheu. A quarta etapa, agora, já que foi feito o levantamento, uma porção de ideias, foram selecionadas 2 ou 3. Já definimos os recursos, ou seja, a maneira de os recursos necessários para implementar essas 2 ou 3, agora precisa começar a meter a mão na massa. Agora é a hora de realmente implementar. É a etapa que você vai executar o projeto de inovação. Nesse momento, a tua preocupação, ou a partir desse momento, é o prazo que você precisa para lançar essa inovação no mercado, ou disponível na sua organização, o custo e a qualidade. E sempre levando em conta que quando você for desenvolver uma inovação na universidade, tenha em mente que você vai ter que conversar com outras áreas. O nosso caso, o marketing aqui, é o pessoal nosso da comunicação. O pessoal nosso de vendas é a diretoria de relações empresariais. Então, na hora em que nós estamos fazendo uma inovação na Universidade Tecnológica, é importante você ter em mente que não é uma inovação exclusiva do teu setor. Ela é uma inovação da organização. Por isso que é importante você se relacionar com as outras áreas. Por isso que o meu gestor, que vai estar implementando essa inovação, ele tem que estar muito preocupado em como que ele se articula e permite que as outras áreas participem do desenvolvimento dessa oportunidade. Quanto mais áreas estiverem envolvidas, maior é o comprometimento, maior vai ser a chance desse seu projeto ser um projeto de sucesso. E para você se instrumentalizar para esta etapa, o que nós recomendamos? Primeiro, você tem que conhecer ou buscar informações sobre os princípios básicos de gerenciamento de projetos. E aí entra o nosso módulo, que é o módulo que vai ser tratado pelo professor Jorge Cândido, professor Roberto Cândido, né? E que vai tratar da elaboração e gerenciamento de projetos. Elaboração me ajuda na etapa de definição de recursos e gerenciamento de projetos é a hora que a inovação está sendo trabalhada, construída, desenvolvida. E, bom, mas eu não conheço nada de projetos. Então, além de você fazer o módulo de projetos, que vai te dar uma ideia básica, você pode também consultar os documentos do Project Management Institute, que é uma referência em termos de gerenciamento de projetos. As pessoas que precisarem de documentação adicional, arquivos, materiais, apresentações, livros do PMI, pode nos solicitar que a gente gentilmente vai disponibilizar para vocês sem custo nenhum. Mas o PMI, ele trabalha bastante a parte do gerenciamento do projeto. É importante que nós também, enquanto professores e servidores de uma universidade tecnológica, onde o nosso mote principal é tecnologia e humanismo, que a gente também tenha conhecimento do modelo de gerenciamento de projetos da IPMA, que é a International Project Management Association. A IPMA trata o gerente do projeto. Enquanto o PMI trabalha o gerenciamento, o IPMA trata o gerente. Na esquerda, no PMI, eu tenho ferramentas que me ajudam a gerenciar o projeto, e no IPMA eu tenho comportamentos e habilidades do gerente que vai gerenciar o projeto. Então é importante para nós, professores e servidores, que vamos tratar esse tema, conhecermos as duas grandes abordagens.